Graça e paz. Hoje, 14 de março de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43, diz assim, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu paraíso. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, ontem nós falamos sobre a questão do batismo, você se lembra, né? Porque os cristãos praticam o batismo. Hoje será que o batismo ou qualquer outro ritual religioso pode salvar uma pessoa? É a pergunta da nossa meditação, da nossa devocional de hoje. Bom, vamos ao texto que nos diz referente ao que nós acabamos de ler. Muitas pessoas, ou muitas são as pessoas que acreditam que rituais religiosos podem substituir sua responsabilidade espiritual para com Deus. O batismo e outras cerimônias religiosas são muito importantes e têm o seu lugar, mas eles não garantem a salvação de uma pessoa. Nós devemos ler no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 4. Um exemplo claro disso é a história do ladrão da cruz. Ele foi perdoado e salvo por Cristo, que lhe assegurou a entrada no céu. Verso 43, que nós acabamos de ler. No entanto, ele não teve condição de ser batizado e morreu sem receber o batismo. Se o batismo tivesse algum poder salvífico em si mesmo, ele teria sido espiritualmente prejudicado. Mas isso não aconteceu. Isso, porém, não significa que uma pessoa que se converteu a Cristo deve recusar o batismo. Apesar de não salvar ninguém, o batismo é muito importante. Bom, para nossa reflexão, temos 3 perguntas. Por que o batismo não pode salvar ninguém? Primeira pergunta, né? Segunda pergunta, é correto não querer ser batizado já que o batismo não salva? Terceira pergunta, será verdade que quem recusa o batismo não quer compromisso? Bom, eu fui pesquisar aqui, né? Primeira pergunta, por que o batismo não pode salvar ninguém? O batismo em si só não salva. O batismo segue a fé, que nos leva à salvação. Mas ele em si mesmo não é um meio de salvação. Então, o batismo não salva, por si só não, tá? O batismo segue a fé de quem? De quem creu e por isso foi batizado, né? Segunda pergunta, é correto não querer ser batizado já que o batismo não salva? Olha a resposta que temos. A princípio, o batismo nunca deve ser negado, pois é um direito canônico. Ele faz parte do ato religioso, né? Você crê e logo você é batizado para mostrar a sua confissão de fé, né?
Então, o batismo, ele não deve ser recusado por ninguém que se diz, né, ter fé naquilo que acredita. Será verdade que quem recusa o batismo não quer compromisso? Bom, eu ouvi aqui que o batismo não é um mandamento para a salvação. É um mandamento para comemorar a salvação. E por meio da fé, você está demonstrando que acredita naquilo que você professa, tá? Mas além do fato de que o batismo é um mandamento, ele também proporciona uma oportunidade maravilhosa de demonstrar nossa fé em Jesus Cristo publicamente, de representar no exterior o que aconteceu, o que o Espírito operou no seu interior. Então, nós temos aí, né, resposta para estas perguntas baseado na palavra de Deus. Amém? Então, são conselhos do nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, que está escrito. Então, o batismo é um ato que você vai demonstrar para todos que, a partir daquele momento, você professa de fato a fé em Cristo Jesus. Por isso, você está sendo batizado, cumprindo um mandamento religioso, canônico, certo? A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, Jesus não está dizendo ali, ó, quem crer e for batizado. O batismo vem pelo motivo da sua fé, da sua crença. Não por conta do batismo você será salvo. Você vai ser salvo porque você creu, você está praticando um mandamento religioso. Então, por isso, você deve aceitar o batismo em Cristo Jesus. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi dizer, né? Não sei se é real também. Que, por exemplo, uma pessoa que vai servir, que entra, por exemplo, numa gangue, tá? Um exemplo, tá? Não sei se isso é real também, tá? Então, assim, você tem que entrar. Se você quer entrar para aquilo, você tem que praticar os mandamentos desse grupo de pessoas. E ali você tem um batismo para estar participando ali, né? Então, assim, é um mandamento, ou seja, é um dogma, né, daquele grupo de pessoas. Para você participar da igreja, né? São várias igrejas, várias placas de igreja, embora a placa de igreja não salva ninguém, no céu não terá CNPJs, na igreja terá um povo remido e lavado, né? No sangue do Cordeiro, aquele que professaram a fé em Cristo Jesus. Então, essa religião, essa igreja, também tem os seus costumes, seus usos e costumes. Tem seus dogmas, né? Tem o seu manual de instrução, ou seja, tem o seu regimento, né? O que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Mas o apóstolo Paulo já diz que todas as coisas, né, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então cabe você analisar, pedir direção ao Espírito Santo de Deus, né, para que ele fale claramente ao seu coração o que você deve ou não fazer. E a própria palavra de Deus também já fala, né, fugir da aparência do mal, né? Então, tá aí para você a palavra. Ontem nós falamos que nós
hoje, na data de hoje, voltaríamos a falar sobre a questão do batismo. Amém? Deu para você captar aí, entender a mensagem de ensinamento para a sua vida neste dia? Pense nisso, medite sobre isso e viva essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.